Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Pois bem, hoje vamos analisar juntos o 6º e o 9º mandamento. Estamos percorrendo o Decálogo, as tábuas da lei, e vamos ver o 6º e o 9º porque a tradição da igreja associa os dois, o 6º e o 9º, por se referirem justamente aos desejos. Na Sagrada Escritura, em Êxodo, você encontrará o 6º mandamento como não cometerás adultério. Alguém pode perguntar, e como a igreja chegou a essa concepção de 6º mandamento, não pecar contra a castidade? Se você pegar um livrinho de primeira catequese e olhar os 10 mandamentos, ou até mesmo uma Bíblia católica que atrás tenha os 10 mandamentos, você vai ver que o 6º está lá, não pecar contra a castidade. A igreja mudou? Como assim? Bom, nós falamos anteriormente que a igreja, além de mestra, é mãe. Ela, para uma forma mais catequética, colocou os mandamentos dispostos dessa forma, e esse 6º baseado no que Jesus falou lá na Sagrada Escritura, que não somente um ato imoral constitui o pecado do adultério, mas você até pensar em adulterar já cometeu o adultério em seu coração. Então a tradição da igreja entendeu o 6º mandamento como englobando o conjunto da sexualidade humana. Não é somente dizer assim, a Bíblia diz não cometerás adultério, então masturbação está liberada. Errado. Isso é uma visão errada que fixa muito na letra. Jesus renovou essa lei dos mandamentos, ok? Começaremos lendo o número 2332 para entendermos por que se dá essas proibições com a castidade. Veja o que a igreja entende. A sexualidade afeta todos os aspectos da pessoa humana em sua unidade de corpo e alma. Diz respeito particularmente à afetividade, à capacidade de amar e de procriar, e de maneira mais geral, à aptidão para tecer vínculos de comunhão com os outros. A sexualidade humana é completa. Ela, se não bem ordenada, atinge muitos aspectos da nossa vida humana. Nós sabemos que os impulsos sexuais são energias no corpo. Eles podem sair de alguma forma, ou por exercício, ou por relações sexuais, tudo, não é? De começo, eu quero que vocês entendam isso, que a igreja entende que a sexualidade afeta tudo no corpo humano. É completa, é integral. Quando falamos de sexualidade, não imagine que é somente o sexo em si, mas é algo integral, não é? É tanto que no número 2333 fala-se assim: cabe a cada um, homem e mulher, reconhecer e aceitar sua identidade sexual. A diferença e a complementariedade físicas, morais e espirituais estão orientadas para os bens do casamento e para o desabrochar da vida familiar. Ou seja, você é homem, tem um tipo de sexualidade, você é mulher, tem um tipo de sexualidade, e é querido por Deus essa diferença. Para Deus não há essa briga de sexo que nós fazemos aqui no mundo. Porque nós queremos direitos melhores para as mulheres ou para os homens. São invenções humanas essas coisas. Deus, ele deu essa certa diferença dos sexos, mas como dons. Então, no número 2335, repete: cada um dos dois sexos é com igual dignidade
embora de maneira diferente, imagem do poder e da ternura de Deus. Igualdade, dignidade. Uma pergunta. Pode dizer. Se não, vamos dizer assim, se na Bíblia diz que não existia diferença de sexo, porque mesmo antigamente tinha tanta discrepância assim em relação à mulher? Bom, com certeza pela afetação cultural daquilo, entende? Porque se houve abusos nisso, o que eu estou tentando dizer aqui é o seguinte: o corpo do homem e da mulher são diferentes. O corpo do homem tem coisas que o da mulher não tem, e o da mulher tem coisas que o do homem não tem. Só que o que eu estou tentando dizer é que não há a luta que se coloca, que se prega. Há uma complementariedade. Deus quer que realmente os corpos e a sexualidade sejam diferentes, mas que se tenha a ajuda de ambos. Geralmente, claro, o homem tem a tendência de ter isso aqui dos peitos, os ombros mais largos, então ele vai se dedicar a trabalhos mais pesados. Não é uma diminuição da mulher dizer assim, onde tem homem e mulher não trabalha. Pelo contrário, é um privilégio de ser mulher. Porque o homem, ele pela sua constituição física, pode e tem e deve exercer funções assim, de força. Entende? Da mesma forma, quando nós dizemos que as mulheres são delicadas, não é um preconceito, é uma forma de dizer assim, é um dom de vocês. Eu queria ter muitas virtudes que as mulheres não têm, como por exemplo a organização, a delicadeza, o saber cozinhar bem. Eu mesmo não sei, mas parece que as mulheres têm uma facilidade maior com manejar isso, com acolher, não é? Veja a vida familiar, como parece que a mulher, quando domina o lar, está tudo em paz. Né? O homem chega, né, vê aquilo ali, sente aquela paz que só a mulher transmite. Aí vai logo colocando a camisa por cima da televisão, né? toalha molhada em cima da cama. Então parece que é uma coisa assim que já é natural, e é. Né? E isso é querido por Deus, uma coisa dessa, porque é uma diferença boa. Agora o que não pode haver é a batalha disso. É uma complementariedade. Você complementa a sua mulher e sua mulher complementa você. Entende? É isso que a igreja está querendo falar e pregar. Não cria um combate, uma batalha. Mas essas diferenças são para se complementar. Ok? Porque, por exemplo, é justo que se o homem passa o dia fora, trabalhando, lutando e ganhando o sustento da família, e a casa, a mulher fica na casa, cozinhando, passando e limpando, é uma complementariedade. Ali é justo que quando o marido chegue, tenha comida, porque ele estava lá fora arrumando o dinheiro que a mulher vai gastar. Não é? Entendeu? Mas é nesse sentido. Não é? Porque hoje, se você for falar isso, vai logo dizer assim, não, você é de direita, você está pregando a opressão das mulheres, ou você é machista. Não é? Aí se você diz que a mulher tem que ter mais direitos, tem que ser mais ouvida, vão dizer que você é de esquerda. Não entendo essa coisa. Isso é próprio de quem ama, gente. Né? Isso é próprio de quem ama. Quem ama sabe dividir as coisas, sabe reconhecer o seu lugar. Não é? Veja, nós aqui no convento, nós que não somos padres, tomamos conta das coisas que, enquanto os padres estão celebrando, confessando, estamos assumindo. Não é porque os padres é muito bom, eles estão nos oprimindo. Não, é porque é justo que o padre passa de 8 a meio-dia confessando, quando ele chega e tenha comida em casa. Não é uma opressão, não é que ele está me humilhando porque eu vou ficar na cozinha, não. E tem muitos santos franciscanos que viraram santos porque eles eram porteiros, porque eles estavam na cozinha, coisas assim, tá bom? Então, 2336. Jesus veio restaurar a criação na pureza de sua origem. Isso tudo é uma pureza original. Essas funções dos casais, essa intenção reta de você não ver somente a mulher como objeto ou o homem como objeto. Jesus veio restaurar tudo isso. Enquanto a lei judaica talvez oprimisse, não é, com justificação de divórcio, de direitos mais para os homens,
Jesus, ele restaurou aquilo que Deus tinha pensado no jardim, lá do Éden. Tá bom? Então, a castidade significa a integração correta da sexualidade na pessoa e, com isso, a unidade interior do homem em seu ser corporal e espiritual. Castidade é isso, é você ser integral uma coisa só. Você amar 100%. Como é que você ama castamente sua esposa ou seu esposo? 100% ele. E como é que atinge esse 100%? Você não olha para pessoas na rua, né, dando assobios, ou dizendo para o seu amigo, olha, aquela ali é uma mulher bonita, a minha que está em casa, isso não é amar 100%. Não é? 100% amar a esposa é você não ver a pornografia, porque você está se divertindo, se deleitando com pessoas desconhecidas. Então, seu coração não está 100% na sua mulher. Não é? Não amar 100%, é você não cair na masturbação, porque isso é um pecado que é para alimentar o eu, entende? O seu ego. Coisas assim. Castidade é isso, é você ser integral, é você ser 100%, você ser casto. É isso, tá bom? E a castidade, isso no 2339, comporta a aprendizagem do domínio de si, que é pedagogia da liberdade humana. A alternativa é clara: ou o homem comanda suas paixões e obtém a paz, ou se deixa subjugar por elas e se torna infeliz. É isso. Ou você controla seus instintos sexuais, ou eles vão controlar você. Não tem opção. Ou você se controla, ou você vai ser controlado. E depois você vai ver como isso te deixa triste. Porque na própria psicologia nós vemos que o cérebro não aguenta tanto prazer sempre, né? A dopamina, essas descargas. Você não consegue. É por isso que às vezes você bebe para aliviar a tristeza, acaba ficando mais triste ainda, não é? Se afoga em mágoa. Da mesma forma como Santo Agostinho procurava prazeres de mulheres para se sentir bem, piorava. Ficava essa luta interior. Então não pense que você pode fazer isso, né? De você deixar se entregar a seus desejos e ser mais feliz. Pelo contrário, você vai acabar entrando numa coisa mais depressiva. Mas como é que você chega a isso? A igreja sabe que não é uma mágica. Você não pode chegar a isso de um dia para o outro. Veja o número 2342. O domínio de si mesmo é um trabalho a longo prazo. Nunca deve ser considerado definitivamente adquirido. Supõe um esforço a ser retomado em todas as idades da vida. O esforço necessário pode ser mais intenso em certas épocas, por exemplo, quando se forma a personalidade na infância e na adolescência. A castidade tem leis de crescimento. Este crescimento passa por graus, marcados pela imperfeição e muitas vezes pelo pecado. Então a igreja diz, você quer ser casto? Vai ter que aprender a se dominar. Agora, é um trabalho longo. Você nunca vai poder bater no peito e dizer assim, pronto, Frei, agora eu sou casto, viu? Consegui essa virtude, acabou, eu não caio mais em nada. Posso ver uma pessoa nua, posso me casar e outras mulheres ficarem dando indiretas. Isso é ilusão. O catecismo diz, nunca deve ser considerado definitivamente adquirido. É como a humildade. Nunca bata no peito e diga, agora eu sou humilde. Você vai morrer e quase não vai conseguir essa humildade. Da mesma forma a castidade. Calma, não estou dizendo que você nunca vai conseguir ser casto. Não é isso. O que eu estou dizendo é que é uma batalha que sempre você vai precisar voltar a tomar cuidado. Você pode, se eu disser assim que a castidade nunca é possível, o que é que eu estou fazendo com o meu voto de castidade? Né? Eu fiz o voto de castidade e estou tentando viver castamente, não é? E é um processo. Em épocas é menos, em outras é mais. Vê aí que diz infância, adolescente. Então é muito difícil eu chegar para uma pessoa de 12 anos e dizer assim, você vai ter que ser casto, você vai ter que viver castamente. Ela vai dizer assim, mas isso não tem sentido. Eu estou com meus hormônios aqui, eu estou vendo a hora de eu ter um negócio, né? E eu não estou conseguindo. Eu só quero saber de arrumar mulheres, de ir para festas, de beijar mesmo, de ter relações sexuais. Aquilo porque, olha a idade dela. Agora, talvez, quando ela tiver uns 50 anos, ela pode estar dizendo, não, hoje eu não tenho mais energia para isso, né? Hoje eu já sou mais quieto. Tem gente que não, tem gente que parece que piora, né? Quando fica mais velho, não faz o que queria fazer na adolescência. Mas é um processo.
Talvez hoje vocês sintam mais essa energia vital dos instintos sexuais, mas depois vai afracando. O que a igreja quer dizer é que é uma tarefa pessoal, que você vai fazer, você vai lutar, pode cair, mas não desanime. Entende? Isso que é ser casto, tá bom? Repito, de acordo com o número 2344, que a cultura deveria ajudar. A cultura deveria ajudar você a ser casto. Hoje não acontece isso. Você está andando na pista, já vê um outdoor com propaganda de biquíni, uma mulher nua ali praticamente. Isso não ajuda ninguém que está buscando a castidade a ser casto. Porque você é homem, você olha. Você tem que ser sincero com você mesmo. Você sabe que o homem tem essa dificuldade com o olhar. Então, mesmo ele sendo casado, às vezes dá aquele rápido, né? Se a mulher estiver do lado, diz assim, epa, tá olhando para onde? Né? Mas, assim, tem que ser sincero com a castidade, não pode brincar. Da mesma forma, você não pode dizer assim, não, eu me garanto, eu sou casado, mas eu tenho aquela conversinha secreta com uma amiga lá da infância, mas eu me garanto. Eu sei que eu não vou trair minha esposa. Não se garante. Não bota isso na cabeça. Você não se garante nisso. Você é homem, você tem os instintos que estão na sua pele. Deus não vai ajudar você a evitar se você ficar se expondo. Entende? Então, evita. Não é? É isso que quer dizer aqui nisso. Tá bom? Então, uma solução que o catecismo dá é aí no número 2347, que é a amizade. A amizade representa um grande bem para todos e conduz à comunhão espiritual. O que é que me impede de eu ter uma relação com alguém, uma relação mais amorosa? Por exemplo, com uma paroquiana ou com um paroquiano que comece a conversar comigo. O que me impede é eu fazer isso, uma amizade com ele. Uma amizade que, claro, deve conduzir a uma comunhão espiritual. Não pode ser tipo essas amizades que pregam aí, amizades coloridas, né? Que ninguém é de ninguém e pode fazer o que quiser. Não, é uma amizade. Não é? Por exemplo, nós somos amigos. Não é? E isso nutre em nós sentimentos de amizade, de comunhão espiritual. Os mesmos interesses, as mesmas coisas. Da mesma forma, por exemplo, você é amigo dela. Então, o que é que impede, né, de vocês ter uma relação? É manter uma amizade santa. Porque a ciência diz que uma amizade entre homem e mulher pode ter a tendência de surgir mais alguma coisa. Então, o limite vai aí, né? Até onde essa amizade está indo. Né? Porque, biologicamente, você não tem nada que te impeça de ter uma relação com uma pessoa casada. Biologicamente, porque os animais fazem isso, vamos supor, né? Nesse sentido biológico. Então, os animais têm relações, às vezes, com a própria mãe, não tem tio, né? Não tem família, a gente diz, mas não tem família. Mas nós humanos temos isso. Se nós não seguirmos esse instinto, pelo instinto, nós podemos controlar isso. Por isso que, veja, as pessoas quando pecam, por exemplo, traições, entram em relacionamentos, o que é que aconteceu ali? Foi puramente instinto. Ah, mas você não sabia que ela era casada? Por que você cometeu adultério? Não, mas na hora me deu um negócio, eu não consegui cair. Você nem sabe explicar o porquê, porque é um instinto animal, né? Lembra das potências da alma? Tá bom? Então, no número 2348 e 49, a igreja afirma que todo batizado é chamado à castidade. Não é somente padre, não é somente freira. Todo mundo que se batizou na igreja católica é chamado a ser casto. Agora, de acordo com os seus estados de vida, né? Uns são na virgindade, outros são no celibatário, né? São celibatários. Cada um tem uma maneira de viver. Pergunta, você pode viver a castidade no namoro? Pode. Pode viver no casamento? Pode. Agora, é um tipo de castidade diferente do meu, por exemplo, né? Que sou religioso. A minha castidade, o meu voto de castidade inclui a continência, inclui o celibato. A castidade de vocês como casal não inclui continência, nesse sentido de ter relações sexuais. Vai incluir a continência da masturbação, né? Mas não inclui isso. Não inclui o celibato, a castidade de vocês, porque isso é óbvio, vocês são um casal, né? A castidade de vocês no namoro vai fazer o quê?
ela inclui a continência, que já é diferente deles, né, por exemplo, do sexo, entende? Do namoro. Ela inclui, tá vendo? É diferente, são graus diferentes, tá? De castidade. O certo mesmo seria só após o casamento para poder... Isso mesmo. A igreja acredita que o sexo, ele é como se fosse assim, o prêmio do casal. Conhecer o casal, não é? Agora, claro, se você tem um namoro que vai e tem certos tipos já de intimidade, você vai cair naquilo, entendeu? Você tem que começar a cortar de antes, né, para não dar brecha. Por isso que a igreja se preocupa com isso, nessa questão do namoro. Mas para você, o sexo não é pecado, não é isso. Você, quando se casar, pode fazer sexo quantas vezes desejar, que também, claro, sem o preservativo que nós vamos ver aqui, né, e a questão da natalidade, mas porque é um dom do casal, é para o bem do casal, né? O sexo no casamento, ele não é somente para a procriação do filho, mas para o bem do casal. Nós vamos ver aqui, tá bom? Agora vamos passar pelas ofensas, os pecados contra a castidade, né? A luxúria, isso no número 2351, é um desejo desordenado ou um gozo desregrado pelo prazer venéreo. Você pode cometer luxúria não somente com os pecados sexuais, pode também com o luxo exagerado, outras coisas, não é? Mas aí o catecismo coloca como esse desejo desordenado. Olha, primeiro pecado contra a castidade, masturbação. A masturbação, como o catecismo diz, é a excitação voluntária dos órgãos genitais. Aqui eu não falo com crianças, todo mundo sabe o que é masturbação. A igreja diz o seguinte, olha, para levar um justo juízo sobre a responsabilidade moral dos sujeitos e orientar a ação pastoral, se deverá levar em conta a imaturidade afetiva, a força dos hábitos contraídos, o estado de angústia, outros fatores psíquicos ou sociais que minoram ou deixam mesmo extremamente atenuada a culpabilidade moral. Por exemplo, uma pessoa que é viciada em masturbação. Para você julgar aquilo, a gravidade daquilo, por exemplo, numa confissão, quando o padre está ali analisando, tem que ver tudo isso, essa imaturidade afetiva, às vezes a força do hábito, porque tem gente que já é compulsivo, não consegue mais parar, contrai um vício que não consegue mais parar, às vezes não tem uma sanidade boa, então isso não tira a culpa do pecado, masturbação vai ser sempre um pecado, mas pode diminuir um pouco a gravidade, tá entendendo? Era isso que eu prometi a vocês de ver naquele dia sobre o grau, né, do pecado. Então o catecismo reconhece que pode diminuir a culpabilidade moral a depender desses fatores. Força do hábito, angústia, outros fatores psíquicos. Isso pode diminuir a gravidade. Então o primeiro pecado contra a castidade, masturbação. O segundo, fornicação, que é a união carnal fora do casamento, entre o homem e uma mulher. Isso é muito claro, também vocês sabem o que é. A pornografia, que é você assistir um conteúdo imoral, né? Retirar os atos sexuais reais ou simulados da intimidade dos parceiros para exibi-los a terceiros de maneira deliberada. Então, pornografia é um pecado grave contra a castidade. Se alguém depois quiser se aprofundar mais, pode ler o número completo em casa, tá bom? A prostituição, que é vender o corpo, que é um flagelo social, a igreja não está de olhos fechados para isso, sabe que muita gente se prostitui por causa de outras condições, como não ter moradia, como não ter dinheiro, então é um flagelo social, a prostituição. O estupro, outro pecado grave contra a castidade, que é a penetração à força com violência na intimidade sexual de uma pessoa, pode não ser necessariamente uma coisa que aconteça somente com estranhos. Pode acontecer com membros da família também. O estupro é uma coisa séria, né? E por fim, a igreja dá um parecer no número 2357 sobre castidade e homossexualidade, né?
Aí sim nós vamos ler completo, porque hoje na sociedade isso é polêmico, né? Tem gente que diz que todo gay vai para o inferno. Tem outros que dizem, não vai. Então, vamos ver a opinião da igreja. Alguém pode ler aí, 2357. A homossexualidade designa as relações entre homens e mulheres que sentem atração sexual exclusiva ou predominante por pessoas do mesmo sexo. A homossexualidade tem se revestido de formas muito variáveis ao longo dos séculos e das culturas. Sua gênese psíquica continua amplamente inexplicada, apoiando-se na Sagrada Escritura, que os apresenta como depravações graves. A tradição sempre declarou que os atos de homossexualidade são intrinsecamente desordenados, são contrários à lei natural, fecham o ato sexual ao dom da vida, não procedem de uma complementariedade afetiva e sexual verdadeira. Em caso algum, podem ser aprovados. Pronto, então a igreja diz assim, tem muitas formas de homossexualidade por muito tempo, isso não é uma coisa de hoje. Já na Bíblia tem condenações só à homossexualidade. Vocês veem lá Sodoma, Gomorra, lá no Antigo Testamento, coisas assim. E não se sabe a origem disso, a origem psíquica, o que é que tem um corpo humano que faz você gostar do mesmo sexo. É um problema, mas sempre são contrários à lei natural, à lei de Deus, né, e à lei da realidade. Não é como o casamento, que a mulher tem a sua parte e o homem tem a sua e eles se complementam. A homossexualidade não tem isso, não tem como juntar duas mulheres, dois homens, não dá, não complementa, né? Alguém pode dizer, Frei, mas eles se amam tanto, né? Eu vejo um amor, é sincero, mas assim, na constituição do ser deles, aquilo não encaixa, sabe? Não dá. São sempre atos desordenados, ok? Em qualquer situação. Mas vamos ver a solução que a igreja dá. Pode continuar, por favor. Um número não negligenciável de homens e de mulheres apresenta tendências homossexuais profundamente enraizadas. Esta inclinação objetivamente desordenada constitui para a maioria uma provação. Devem ser acolhidos com respeito, compaixão e delicadeza. Evitar-se-á para com eles todo sinal de discriminação injusta. Estas pessoas são chamadas a realizar a vontade de Deus em sua vida, e se forem cristãs, a unir ao sacrifício da cruz do Senhor as dificuldades que podem encontrar por causa de sua condição. Pronto, então, muita gente que é homossexual tem isso como uma provação. Não queriam ser assim, não é culpa delas, elas nasceram assim. A igreja dá a solução de unir essa dificuldade à cruz de Jesus, diz que precisam ser respeitadas, elas não podem ser discriminadas e são chamadas a viver a castidade. Então, olha, como você nasceu assim, nós sabemos que você não tem culpa, mas viva a castidade. Você não pode se casar, a igreja não vai abrir casamento para você. Então, viva a castidade. Nem entre num rolo, como diz, né? Porque não é namoro, né? É um rolo. E nem finja que você é mulher, que você é homem, que você vai agora se vestir de mulher. Viva a castidade, viva celibatário e você poderá se salvar. Essa é a opinião da igreja. Se uma pessoa homossexual viver a castidade, ela pode ser santa, ela pode se salvar. O problema da homossexualidade não é você ser. Aqui não condena o ser, condena o ato. Você ter atos homossexuais, o pecado é esse. Mas se você é ou deixa de ser, a sexualidade é sua, cuide dela. Agora, não fique pecando com isso, tá bom? Então, a sexualidade está ordenada para o amor conjugal entre homem e mulher, não é? Essa intimidade corporal se torna um sinal e uma garantia de comunhão espiritual. É para isso que serve a sexualidade. Ela está ordenada para isso, o amor do homem e da mulher. Então, os atos com os quais os cônjuges se unem íntima e castamente são honestos e dignos. Isso no número 2362. Quando realizados de maneira verdadeiramente humana, significa e favorece a mútua doação
pela qual os esposos se enriquecem com o coração alegre e agradecido. A sexualidade é fonte de alegria e de prazer. Então você casou na igreja, está com a vida católica direitinho, confessou, tudo normal, e você faz sexo com sua esposa, normal, é honesto e digno. Você merece, você não está casado, você pode fazer, sim. Você pode ter a relação honesta e digna dentro do casamento. Não é pecado. Senão, se fosse pecado fazer sexo, como teríamos padres no mundo? Como teríamos freiras? O que a igreja condena é esse sexo fora do casamento, que é mais um teste. Né? Então, isso aí no número 2363, diz que realiza-se o duplo fim do matrimônio, o casal, o bem dos cônjuges e a transmissão da vida. Esses valores não podem ser separados sem alterar a vida espiritual do casal e sem comprometer os bens matrimoniais e o futuro da família. Duas finalidades do sexo no casamento: a procriação e o bem do casal, dos esposos. Acontece às vezes que isso é muito desaconselhável. Uma mulher ou o homem, não sei, geralmente isso é mais parte da mulher. Ela tem uma experiência religiosa, tipo, ela se casou quando não era católica, agora se converteu, está mais católica que o Papa, e diz assim: Frei, o padre, eu estou tendo uma experiência tão boa com Jesus que eu quero agora passar um ano sem fazer sexo. Né? Então não pode. Né? Isso, viram no curso de noivos ou não? A gente viu. Mas já viu algo assim, sim, né? Sim. Então não pode. Você não pode fazer isso. Né? Porque isso a igreja até olha como uma brecha para o adultério. Porque o seu marido, nós sabemos que o homem tem mais essa tendência, ele vai querer o sexo. E se você não oferece, ele pode cair nisso, no adultério. Então, você não pode. Casou, então viva como casal, não viva como dois irmãos. Né? Aí é outra coisa, entende? Então, uma vez casado, está casado. Da mesma forma como o padre. O padre não pode estar reclamando, dizendo assim: ai, como eu estou triste porque eu queria ter uma mulher. Mas você não escolheu a castidade, o celibato? Você sabia. Ninguém pode ser padre sem saber. Não pode ser forçado. Então agora não reclame. Agora abraça a cruz até o fim. É a mesma coisa. Casou, está reclamando que está uma bagunça, os filhos, e a mulher reclama, e a casa está uma zona. Mas você casou, agora vai até o fim. É isso aí. É cruz para todo canto. Cristianismo é cruz. Jesus só prometeu a ressurreição mediante a cruz. Entende? Então é isso. Não pode. Tá bom? Número 2366. O amor conjugal tende naturalmente a ser fecundo. O filho não vem de fora acrescentar-se ao amor mútuo dos esposos. Surge no próprio âmago dessa doação mútua, da qual é fruto e realização. O filho é sempre bem, é sempre um dom. A nossa sociedade tem um costume de dizer que filho é um peso, é um fardo. Mas filho é um dom. Na Sagrada Escritura, principalmente no Antigo Testamento e no tempo de Jesus, as pessoas que eram estéreis não era vista como amaldiçoada por Deus, infecundas, não é? A infecundidade. Então, o filho é um bem, é um dom. Ele deve ser sempre bem-vindo no matrimônio. Agora, o casal pode querer espaçar os filhos. Isso é o número 2368. Vamos ler completo. Alguém pode fazer? Um aspecto particular desta responsabilidade diz respeito à regulação da procriação. Por razões justas, os esposos podem querer espaçar os nascimentos dos filhos. Cabe-lhes verificar que seu desejo não provém do egoísmo, mas está de acordo com a justa generosidade de uma paternidade responsável. Além disso, regularão seu comportamento segundo os critérios objetivos da moral. Pronto, isso, se não for um desejo egoísta, mas uma forma de responsabilidade, o casal pode espaçar o nascimento de seus filhos.
Tipo, pensar juntos, né? Conversando, vamos se organizar melhor para ver se a gente pode ter um filho este ano, como é que está a nossa renda, a casa, será que a gente vai ter condições mesmo? Então, um justo motivo, o casal ele pode espaçar. Agora, não pode ser tipo no egoísmo. A gente se casou agora, vamos passar 5 anos da nossa vida só viajando, não vamos ter filho agora não, porque senão a gente vai quebrar o esquema da viagem e a gente não vai conseguir, né? Não é isso. É uma coisa responsável. Olha aqui, ó, paternidade responsável. E isso tem métodos, né? Porque vocês sabem que a igreja proíbe o preservativo, remédios, pílulas, né? Mas tem métodos naturais que você observa como é que você vai poder fazer isso. Como diz aí no número 2370, a continência periódica, os métodos de regulação da natalidade, baseados na autoobservação e no recurso aos períodos infecundos, estão de acordo com os critérios objetivos da moralidade. Viu? Então, é justo você fazer isso, se for nesse sentido. Você está burlando igual, né? É porque assim, veja, é o seguinte, quando você toma um desses remédios, dessas pílulas, ou bota um DIU, alguma coisa assim, é muito agressivo ali. Tem composições químicas que eu talvez não saberia falar aqui, como um médico, um farmacêutico poderia dizer o que é que aquilo faz. Só que o método de observação natural, como por exemplo o método Billings, né, ele é algo que é natural. É esse a moralidade dele. Ele não invade seu corpo, ele não força nada. Ali você se conhece, você respeita o período de sua mulher, a questão da fecundidade, né? Você conhece seu corpo, os ciclos, né? Por isso que eu faço questão também de apresentar casais assim, porque às vezes os casais me perguntam, né? Frei, fala um pouco aí do método Billings, como é que eu percebo no meu corpo isso? Aí eu digo assim, olha, eu posso dar uma teoria muito boa, né? Posso fazer um estudo, mas só quem vai lhe dizer seria uma mulher que está fazendo. E hoje tem muitos cursos também. Isso, muitos cursos. Na internet. Então, ela me perguntou sobre o método Billings e eu passei o número de outra jovem que também se casou recentemente. Eu disse, converse com ela. Ela pode dar uma orientação melhor, como é que ela se observa. E outra coisa, é de mulher para mulher. Né? Isso aí ajuda muito a que alguém se abra, né? Tem um médico que ele é católico, que é Dr. Felipe Duarte. E ele dá cursos sobre isso. Tem Instagram, tudo. Maravilha. Então, em resumo é isso. Você é casado, pode ter a relação sexual, agora esteja aberto para o filho. Se quer espaçar por justo motivo, veja o método natural e aí você poderá tranquilamente realizar sem ser nesse período fecundo. É a moralidade própria da nossa humanidade. E as coisas que ofendem ao casamento é o adultério, que é a infidelidade conjugal, isso já a partir do número 2380, e o divórcio, onde o próprio Jesus pregou contra, né, o divórcio. Agora, aí, o catecismo, não é que ele dá brechas, é que ele fala de tipo assim, acontece que um dos lados está colocando a vida do outro em risco. Então, por exemplo, o marido ou a mulher todo dia ameaça que vai matar o outro ou vai matar os filhos. Então pode-se haver esse distanciamento. Veja que diz aí no número 2383, a separação dos esposos com a manutenção do vínculo matrimonial pode ser legítima em certos casos previstos pelo direito. Se o divórcio civil for a única maneira possível de garantir certos direitos legítimos, o cuidado dos filhos ou a defesa do patrimônio pode ser tolerado sem constituir uma falta moral.
Entende? Então, acontece às vezes casos assim. Tá? Vamos ler só aí o número 2386. Pode acontecer que um dos cônjuges seja a vítima inocente de um divórcio decidido pela lei civil. Neste caso, ele não viola o preceito moral. Existe uma diferença considerável entre o cônjuge que se esforçou sinceramente por ser fiel ao sacramento do matrimônio e se vê injustamente abandonado, e aquele que, por uma falta grave de sua parte, destrói um casamento canonicamente válido. Então, veja, às vezes só um lado está tentando manter o vínculo. Às vezes só a mulher está insistindo, não, meu amor, por mais que a gente brigue, mas vamos tentar manter, mas vamos continuar esse casamento. E o outro não quer, não, vamos separar, entende? Então é uma coisa que acontece, que deixa uma vítima inocente do divórcio, né? Tipo, você não controla seu marido ou sua esposa, sua mulher. Se ele um dia acordar e dizer, eu vou pegar minhas roupas, botar aqui na mala e ir embora, o que é que você vai fazer? Você não pode amarrar. Né? Então, tem esse caso aí. E outra ofensa à dignidade do casamento é o incesto. O incesto é relações íntimas entre parentes ou pessoas. Pergunta, aí no caso desse tipo de divórcio, a vítima inocente, ela pode casar novamente? Eu creio que não, viu? Porque isso deve ser acompanhado pelo pároco, pelo tribunal eclesiástico, tudo mais, a situação. Mas, pelo que eu acho, pelo que eu entendo, não pode. Se alguém depois pesquisar, souber, me diga, tá bom? Porque tem mais disso em direito canônico do que em catecismo. Né? Você vê que aquele coloca, ele diz assim, é o direito que resolve, né? No número 2383. Então, o catecismo ele se preocupa mais com a doutrina. O direito é a lei. Então, lá no direito que o juiz eclesiástico vai dizer se pode, se não pode, porque cada caso é um caso, nesse sentido do casamento. Ele vai analisar vocês, vai analisar por que separou, qual foi o motivo, e se foi realmente mesmo que ele foi embora, porque as motivações. Se fosse questão de poder casar de novo assim, acho que a viúva poderia casar de novo, né? A viúva pode. Pode? A viúva pode, porque o casamento é até que a morte os separe. Então, e você ficou viúvo ou viúva, pode casar na igreja. Alguns não querem, outros não dizem, não quero mais não. Não, mas eu creio, né, que é porque falar hoje disso daí é muito complicado. Você vê, por exemplo, quando alguém diz assim na missa, divorciado vai para o inferno, não pode comungar. Então você está ali, você não sabe quem está escutando isso. É muita gente. E muita gente com cada uma com uma situação diferente. Entendeu? Vamos supor que você era casado e se divorciou, e Vitor também. O seu problema não foi o de Vitor, entendeu? E o seu não foi o dele. Então, veja, parece que aqui só tem um tribunal, o Frei uma vez falou, que ele é o juiz, para, sei lá, para mais de 10 estados. Então, às vezes, um processo de nulidade de casamento é 2 anos, entendeu? Para um casamento só. Você se separou em 2024, só sai o resultado em 2027, ou 28, ou 29, porque é um trabalho muito grande, né, nessa questão do direito do casamento, tá bom? Então, eu deixo isso para uma tarefa de casa, né, para que vocês pesquisem mais um pouco a respeito disso, né, se tiver interesse sobre essa relação do divórcio. Aqui mesmo que eu trouxesse, mas iria ficar muito longo, né? Hoje nós já estamos um pouco com o tempo apertado, apesar que ainda não é tão tarde dizer madrugada, mas eu só queria terminar com o número 2391, né? O 6º mandamento. Olha, diz assim: muitos reclamam hoje uma espécie de direito à experiência quando há intenção de se casar. Ou seja, eu já sei que eu vou me casar com minha namorada, então a gente vai fazer sexo só para experimentar. Aí o catecismo diz: qualquer que seja a firmeza do propósito dos que se envolvem em relações sexuais prematuras, estas não permitem garantir em sua sinceridade e fidelidade a relação interpessoal de um homem e uma mulher e principalmente protegê-los contra as fantasias e os caprichos.
Ou seja, nada garante de que se você tiver relações sexuais com sua namorada, isso vai dizer que você vai se casar com ela. Você não é dono do futuro para dizer que vocês vão conseguir se casar até lá, né? Então pronto, sobre o sexto mandamento, vê que é tranquilo. O povo faz um negócio como se a igreja proibisse tudo, né? Que não pode fazer nada, tem que viver como padre, como freira. Mas é uma moralidade que está no equilíbrio, né? Ninguém falou aqui de castrar, de arrancar os testículos, como aconteceu vários exemplos já disso, de achar que a sexualidade está nos órgãos genitais. Não, é equilíbrio. Seja equilibrado, se controle, vá no limite, né? Só a questão da procriação mesmo, que eu tinha ex-namorada, que foi quem me induziu mais assim a ir pelo caminho da igreja católica, que aí realmente pegava muito nessa questão para ela aí, porque ela não comungava que a gente vivia numa relação sem ser casado, né? E aí eu quase caso mesmo assim, menos de um ano com ela a gente já ia casar por causa disso, né? Dessa necessidade dela. Quem vive nesse famoso morar junto não pode, né? Viu? Esse morar junto não pode comungar realmente nem essa questão do divórcio, tá entendendo? Então Meu pai uma vez comungando na igreja. Tipo assim, eles e minha mãe são divorciados. Ele foi pra filho, eu fiz isso. Eu tava ligado que não podia. Eu falei, não posso, filho, pode não. Aí ele, por que tu pode? Aí foi embora, eu falei, beleza, você que sabe. Você que sabe, o aviso foi dado, exatamente. Bom, então o nono é só para complementar o sexto, né? Como a gente falava, quando vocês for pegar um livro de pecados para confissão, às vezes vem sexto e nono. Porque é tão curtinho que o catecismo só bota 2 páginas pro nono. Está lá no número 2514. Que é aquele mandamento que fala assim: não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem seu escravo, nem sua escrava, nem seu boi, nem seu jumento, nem coisa alguma do que lhe pertença. Está em Êxodo, né? E a forma resumida ficou: não cobiçar a mulher do próximo. Então entra no âmbito da castidade, né? Aí Jesus fala no número 2517 que é do coração que saem as más inclinações: homicídios, adultério, imoralidade sexual, roubos, falsos testemunhos, calúnias. Isso está lá em São Mateus. Então, o coração é a sede da personalidade moral. Para você não cair em pecados contra a castidade, você não vai ter que começar lutando contra o ato em si, mas o que você conversa, o que é que você pensa, entende? Aí, a luta pela pureza, no número 2520. O batizado deve continuar a lutar contra a concupiscência da carne e as cobiças desordenadas. Com a graça de Deus, alcançará a pureza de coração. Ou seja, você vai vigiar sobre seus pensamentos, você vai vigiar sobre suas palavras, as piadas sujas que às vezes saem, que às vezes se conta, a conotação sexual na conversa. Porque às vezes você diz, não, isso não é ainda conversa suja. É só tipo uma conversa que você fala, mas o povo entende, né? Como você faz uma piadinha e o povo entende. Você não disse ainda o que é, mas o povo entende que você está querendo falar de uma coisa sexual, né? Então começa por aí. Exato. A pureza vai exigir o pudor, né? O pudor é que vai proteger o mistério dessa dignidade humana, né? Então, se você é filho de Deus, tem a dignidade humana, deve viver protegendo isso. Você não é qualquer pessoa para estar falando besteira. Você é filho de Deus, né? Então, isso é a questão do pudor. Olha o que Santo Agostinho, que foi muito influenciado por esses prazeres da carne, falava: eu julgava que a continência dependia de minhas próprias forças que eu não conhecia em mim. Eu era tão insensato que não sabia que ninguém pode ser continente se vós não o concedeis. Sem dúvida, o teríeis concedido a mim, se com gemidos interiores vos ferisse os ouvidos e com firme fé pusesse em vós minha preocupação. Ou seja, Agostinho pensava que podia ser casto com as forças dele, mas ele não tinha essa força dentro dele. Então, só com a ajuda de Deus é que ele conseguiu isso. Bom? Então, é isso, né? O pudor dos sentimentos e o pudor do corpo.
Tá bom? Por fim, só aí onde tem o número 2524. Alguém pode ler? As formas revestidas pelo pudor variam de uma cultura a outra. Em toda parte, porém, o pudor permanece com o pressentimento da dignidade espiritual própria do homem. O pudor nasce pelo despertar da consciência do sujeito. Ensinar o pudor a crianças e adolescentes é despertá-los para o respeito à pessoa humana. Pronto, então é só para dizer o seguinte: às vezes, em algumas culturas, o pudor varia. Por exemplo, em certos lugares, não está a mulher com a cabeça coberta, é algo que não é pudor. Então, aqui não é, no Brasil. Você vê que isso é parte de uma cultura. Aqui as mulheres podem andar com a cabeça descoberta, né? Mas lá não. Tá toda coberta. Pois é, tem lugar que precisa ser tudo. Indígena que o pessoal vivia nu, para eles era normal. Tem essa questão dos índios, né? Do pessoal indígena, que ali para eles aquilo era natural. Agora, claro, isso não deve servir para justificar coisas como tipo, então se os índios podem, eu posso também, né? Ali eles estavam numa sociedade, numa situação, mas que uma vez quando chega a doutrina, eles abrem os olhos, né? É difícil falar disso em pouco tempo, né? A gente tem pouco tempo aqui, mas se tem toda uma história disso por causa das questões das roupas. O Santo Tomás, na Suma Teológica, ele tem uma parte que fala da modéstia, que eu nem trouxe aqui, inclusive, porque, como eu disse, são tarefas de casa, né? Aqui é muito superficial. Na modéstia, Santo Tomás fala que, em algumas situações, quando uma criança, por exemplo, já nasce naquele local e usa roupas imodéstias, aquilo diminui a culpa do pecado. Então, por exemplo, uma criancinha aí, né, que já nasceu usando shortinho curto, aquelas roupinhas de regata, costas nua, ou até mesmo nua, então ela está dentro daquilo, se torna uma culpa menor para ela. Mas se ela tiver o conhecimento que aquilo é errado, aí a culpa estabiliza, digamos assim, né? Da mesma forma, essa questão do corpo, a igreja entende que certas partes do corpo, elas são áreas pudendas e outras indiferentes. Ou seja, em que sentido? Eu vou explicar. A igreja entende que a mulher e o homem têm partes no corpo que elas necessariamente deveriam estar cobertas para não ser um perigo contra a castidade da outra pessoa. Porque a igreja sabe que, por exemplo, se a mulher usar um decote que mostre parte dos seios, os homens vão ficar com o instinto mais atiçado, né? E Jesus disse, não só peca quem comete, mas também quem tem a intenção. Porque nós podemos dizer assim, não, mas isso é do outro, né? Eu vou andar como eu quero. Agora o outro tem que velar o olhar. Exato, perfeito. O outro tem que olhar, mas você tem que velar seu corpo por quem não quer olhar. E por quem olha. Entende? Então tem gente que olha para você na rua e olha mesmo com malícia. E não quer nem saber de igreja, e não quer nem saber de Deus. E olha, não, aquela mulher ali, olha, nota 10, olha as pernas dela, olha ali o decote. É por esse tipo de gente que você tem que andar bem vestido, entendeu? Não é por aquela pessoa que você passa e não olha, e a pessoa não olha, porque diz, ó, essa pessoa aí tá imodesta, se eu ficar olhando muito eu vou cair aqui, num pecado como a masturbação ou como alguma coisa assim, né? Você tem que se vestir bem pela pessoa que olha mesmo, que é sem vergonha, entende? Porque você não vai amar também só as pessoas boas, ama também os seus inimigos, né? Nesse sentido, inimigo da alma, né? Aí, bom, ficou claro, né? Depois, na própria Suma Teológica, tem essa questão da modéstia, se você quiser saber qual é a parte do corpo, qual é a parte que pode, que não pode, né? Eu acho interessante que o próprio Santo Tomás diz assim, que é lícito que a mulher se arrume para ficar bonita para o marido, porque isso evita até o adultério. Então não é uma vaidade quando a mulher, tipo, faz as unhas, ou arruma o cabelo, ou coloca maquiagem, para que o marido veja e goste. Ele diz que isso é lícito, o errado é fazer isso para o próximo, né? Mas é lícito, tudo isso é a mesma coisa, o marido para a mulher,
uma comunhão, né? O errado é quando você faz isso para botar alguém em tentação e tudo mais, tá bom? Então, repetindo, cuidado com essas questões da modéstia, porque a cultura não justifica muita coisa, né? O errado é errado sempre. Agora tem essa questão da culpabilidade, toda essa história dos índios que nós vimos, que daria um debate futuro, entende? Sobre essa questão do porquê os índios andam assim e tudo mais, tá bom? Mas a gente fica por aqui hoje e até a próxima, se Deus quiser. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, era no princípio, agora e sempre. Amém.